quando o Senhor prega para mim, se o Senhor pregar para mim, eu vou entender o que é que o Senhor está falando. A minha alma está gemendo, pastor. Por causa eu assustei, falei, meu Deus, como é forte, Senhor. E aí no sábado pela manhã eu ia evangelizar, eu fui na casa dessa pessoa. Quando eu cheguei lá, essa pessoa falou, rapaz, pode entrar, mandou a menina abriu a porta. E aí eu entrei. Quando eu entrei, ele falou assim, olha, eu falei para ele, tio, ele é meu tio Valde. Eu falei, tio, eu vim aqui porque o Espírito Santo me mostrou a sua alma pedindo socorro, pedindo ajuda. Ele falou para mim assim, olha, eu levantei 2 horas da manhã, eu coloquei meu rosto no chão e comecei a chorar e falar com Deus, Senhor, manda alguém aqui pregar a palavra de Deus para mim, manda alguém pregar a palavra de Deus para mim, para que eu possa aceitar Jesus, manda um pastor aqui para me aceitar Jesus, 2 horas da manhã, e Jesus mandou você aqui para isso. Eu quero que você pregue para mim. E aí eu preguei a palavra de Deus para ele, fiz o apelo, e ele levantou a mão e disse, eu quero aceitar esse Jesus maravilhoso. Ele tem 80 e poucos anos, de Valde, né? E aí, com uma alegria, chorou, orei por ele, nós choramos juntos, e para a glória de Deus, Deus fez uma maravilha, salvou aquela vida. E quando eu saí da casa dele, irmãos, eu andei 100 metros, tinha um homem moreno forte, encostado num pote. O homem olhou para mim e falou bem assim, essa graça me chamou. Rasgou a coberta. Não era um homem, era um demônio, o diabo estava ali naquele momento. Chega, me arrepiei todinho, eu falei, Jesus Cristo, está repreendido em nome de Jesus. O diabo não quer que a pessoa seja salva, mas nós temos que pregar a palavra do Senhor. Amém? Soberano Deus e Altíssimo Pai, o Senhor está com a serva, o Senhor é a serva, Deus. Fala conosco através da tua palavra. O Senhor é fiel, é maravilhoso de Deus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo está comentando que não vai rolar nada. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja Deus. Aproveitando que a igreja se encontra de pé, abre suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, onde o Senhor é o meu e o teu coração. Louvado seja Deus. Amém, igreja? 1 Reis, capítulo 19, que tem por título Jezabel ameaça Elias. Rapaz. E o versículo 8 tem o título Elias no Monte Horebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 19. A minha idade, 19. Glória a Jesus. 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja Deus, versículo 3 a seguir. Amém, igreja? Vamos estar lendo, diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a seguir. Porque vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele disse, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte
E ele lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento o terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busca minha vida para martirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e ungi a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar, sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Pé de zimbro no deserto é mistério. A Bíblia diz que no finalzinho do capítulo 16, louvado seja Deus, o Senhor diz para Acabe, o Senhor diz aqui no versículo 28, e Acabe, filho de Ori, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Ori, sobre Israel e Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Ori, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Louvado seja Deus. Como se não bastasse, aleluia, o rei, louvado seja Deus, ter pecado contra o Senhor, ter entristecido o coração do Senhor, ele se casa com a rainha Jezabel, uma mulher idólatra, conhecida por matar os profetas do Senhor, por perseguir os homens de Deus. Ele também levanta um altar para adoração a Baal, induzindo assim o povo de Israel à idolatria. E por causa da idolatria, por causa do pecado do povo, o Senhor manda o profeta Elias e até o
filho. A Bíblia diz que quando o profeta chega até ela, pede a ela água. Quando ela está indo buscar água, o profeta também pede bolo. Louvado seja Deus. E ela disse que ela não tinha nada, senão um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ela iria preparar sua última refeição para ela e seu filho e depois morrer. Ela estava achando que era o final da sua história.
a sopa no fogo é bom. E o interessante, igreja, Meu Deus. é que depois de consertar, voltar, ele prepara o bezerro, ele coloca a lenha e ele manda jogar água por 4 vezes. Louvado seja Deus, o versículo 34. E disse: enchei de água 4 cantos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei uma segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei uma terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Ou seja, por 3
que todas as vezes, quando o homem ou mulher de Deus faz algo para o Senhor, principalmente algo que exige nossa força física, aleluia, ou emocionalmente, Satanás aproveita essa fraqueza, louvado seja Deus, para nos derrubar, e ele usa, aleluia, de todos os meios para tentar nos abater, para tentar acabar com nossa vida, para bater, aleluia, e abalar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quem é pregador sabe que todas as vezes que a gente termina de
sustento que, aleluia, nessa noite é espiritual. É uma carga de ânimo, de energia, aleluia, de alegria, de fé, de paz. Nesta noite Deus quer revigorar as tuas forças. Abraço. Aí, ainda que você diga, eu estou no deserto. Ainda que você diga, meu Deus, eu estou tão sozinho. Eu estou tão sozinha. Ninguém está me vendo. Ainda que você diga, eu posso estar rodeada de uma multidão de gente,
isso que muitas das vezes o Senhor continua fazendo essa pergunta para crentes: o que fazes aqui? Ou seja, o que fazes nessa situação? Porque tu está indo a caminho contrário do que o Senhor está te mandando. Porque tu está tomando uma rota diferente do que o Senhor está te ordenando. Aleluia, louvado seja o Deus. Pare de seguir, aleluia, de ser direcionado pelo teu medo e comece agora a ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais nós sermos guiados pelo medo, nós nos afastamos do propósito. Mas quando nós, pela fé, passamos a ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo, nós nos aproximaremos cada dia mais do Senhor Jesus Cristo, no seu propósito para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que ali, aleluia, o Senhor aparece e chama o profeta. Aí no versículo 11, a Bíblia diz que aparece um forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Observa isso aqui. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sabe o que você está falando? Para ele falar contigo não precisa de multidão. Para ele falar contigo não precisa de zoada, de barulho. Para ele falar contigo não precisa de um culto festivo. Para ele falar contigo não precisa de bateria. Para ele falar contigo não precisa de um profeta dos Estados Unidos, São Paulo, Salvador. Para ele falar contigo não precisa de um profeta que revela até o número da identidade. Para ele falar contigo não precisa de pessoas rodando no mistério. Não precisa você ficar pulando de igreja em igreja como macaco sem galho atrás de profeta para
pessoas sedentas de ouvir a voz de Deus. O que não falta é pessoa sedenta de ouvir o louvor que Deus fala da alma e liberta. O que não falta é pessoa sedenta de uma oração, é pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus. É certo que tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e não quer mais ouvir a voz do Senhor, mas ainda tem muita gente sedenta de ouvir a voz do Senhor. Então abre a tua boca, sai da caverna e deixa Deus te usar. Exerça o chamado do Senhor, exerça aquilo que Deus colocou em tuas mãos, terra. E a Bíblia diz que agora o Senhor fala com o profeta Elias, o versículo 15, e o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Agora o Senhor está falando com ele para ele voltar, porque ele estava seguindo o caminho diferente do que o Senhor queria. Ele estava indo rumo contrário à vontade do Senhor. Então o primeiro passo é voltar de onde você parou. Aonde foi que você parou? Aonde foi que você estacionou? Aleluia! Volte de onde você parou. Aleluia! Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Agora o Senhor, ele dá direção ao profeta Elias. Ele agora fala o que ele deveria fazer. Está entendendo? Quando você voltar, quando você sair da caverna e voltar de onde você parou, aleluia, Deus vai começar a te dar direção. Deus vai começar a abrir as portas. Deus vai começar a agir no sobrenatural. Deus vai começar a abrir caminho. Deus vai começar a te dar visão, te dar a direção que você precisa da sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, igreja, que aleluia, o profeta, Deus manda o profeta ungir a Israel e a Jeú para punir o povo de Israel que estava em pecado, que estava em idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Eliseu, aleluia, louvado seja Deus, era para ser profeta no lugar do profeta Elias. Louvado seja Deus, e também para trazer o povo de volta ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí, para encerrar, igreja, o versículo 19 diz assim: partiu, pois, Elias ali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhes disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comera. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o profeta, ele lança a sua capa sobre Eliseu, ele estava declarando que ele seria seu sucessor, que o Senhor estava lhe chamando como profeta. Louvado seja Deus. Imediatamente Eliseu, ele obedece à voz do Senhor, ele obedece ao seu chamado, ele atende ao chamado do Senhor na sua vida, e ele pede permissão apenas para se despedir dos seus pais. E a Bíblia diz que ele pega os bois que ele estava trabalhando, porque ele era um lavrador. Ele pega os bois que ele estava trabalhando, ele pega ali as madeiras, os paus, os
escolheu. E se o Senhor nos escolheu, nos deu os dons, nos deu talentos, então exerça o seu chamado, mas exerça com vontade, com dedicação, com alegria. Não faça para Deus com preguiça, não faça para Deus, aleluia, pela metade, de qualquer jeito, com raiva, angustiado, como se fosse obrigação, porque tem gente que faz as coisas para Deus parecendo que está sendo obrigado, e a gente tem que fazer para Deus com amor e dedicação, assim como Eliseu, ele recebeu o seu chamado com amor e dedicação, e ele até festejou, ele fez aquela festa como um culto de ação de graça, agradecendo ao Senhor e declarando diante de todos que ele não ia mais retornar a ser lavrador, porque agora ele passaria a servir ao Senhor do Senhor Jesus Cristo.